Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira tem a rodada decisiva. Um desses três, no ano que vem, vai jogar a segunda divisão, juntamente com o América Mineiro, com o Coritiba e com o Goiás, que já caíram. Quem vai cair na quarta-feira? Santos, Vasco ou Bahia? A partir de agora no plantão do Paulinho, para você que é torcedor do Peixe, para você que é torcedor do Vasco, para você que é torcedor do Tricolor da Boa Terra, vou mostrar nos mínimos detalhes o que o seu time tem que fazer para não jogar no ano que vem a segunda divisão. Antes, uma dica da KTO na tela. Nesta quarta-feira, 9h30 da noite, tem Santos e Fortaleza, na Vila. Vitória do Peixe pagando R$ 1,96. O empate paga R$ 3,40. A vitória do Fortaleza pagando R$ 4,00. Tá na tela. Entre você também no site da KTO. Tá aqui, ó, kto.com. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa! A turma de baixo. 3 já caíram. América 24, Coritiba 30 pontos, Goiás 35. Brigam para não cair. Bahia 41, Vasco 42, Santos 43 pontos na tabela. A partir de agora, tudo bem detalhado sobre o que o Santos, o que o Vasco e o que o Bahia tem que fazer para escaparem do rebaixamento. 2 vão escapar, 1 vai cair. Deixa eu começar com o Santos, que está mais acima na tabela. Se o Santos vencer a partida, Santos e Fortaleza. Vitória do Santos, o Santos garante a permanência na Série A. Por quê? Se ele vencer, vai a 46. Indo a 46 pontos, não pode ser alcançado, por exemplo, nem pelo Vasco e nem pelo Bahia. Aí um dos dois vai cair. Porque se o Santos vence, vai a 46, Vasco vai a 45 no máximo e o Bahia no máximo vai a 44. Então, com vitória, o Santos escapa. Se o Santos empatar, vai a 44 pontos e 11 vitórias. Aí vai depender de um resultado paralelo. Ou que o Vasco ou que o Bahia, que um dos dois não vença a sua partida. Vamos lá? Santos empata, vai a 44, certo? Se o Vasco vencer, vai a 45, não pode. O Vasco no máximo tem que empatar. Se o Vasco empatar, vai a 43. O Bahia não pode vencer. Vasco e Bragantino, Bahia e Atlético. Se o Bahia vencer o Atlético e o Santos empatar, o Bahia ultrapassa o Santos. Por quê? Porque o Bahia vai a 44 pontos e 12 vitórias contra 44 pontos e 11 vitórias do Santos. Lembrando que, se o Santos empatar, precisa de um resultado paralelo. Ou que o Vasco ou que o Bahia, que um dos dois não vença a partida. Se o Santos perder o jogo, Santos perde o jogo, estaciona nos 43. Aí, para escapar do rebaixamento, vai precisar também de um resultado paralelo. Ou que o Vasco, que joga em casa, perca para o Bragantino, ou que o Bahia não vença o Atlético Mineiro. Por quê? Vamos lá. Santos perde, estaciona, 43 vitórias, 43 pontos, 11 vitórias. Perdeu por 1-0, por exemplo, vai ter saldo menos 25. Se o Vasco empatar com o Bragantino, vai a 43 pontos, vai a 11 vitórias e vai ter saldo 11. Então, se o Santos perder, o Vasco não pode empatar. Nem empatar, tem que perder o jogo. Ou então, se o Vasco pelo menos empatar e ultrapassar o Santos perdendo só escapa se o Bahia não vencer o Atlético Mineiro. Se der empate, por exemplo, em Salvador, o Bahia vai a 42, o Santos mesmo perdendo garante a permanência na Série A para a próxima temporada. Ok? Essa é a projeção do Santos. Vamos ao Vasco da Gama. Vasco tem o duelo contra o Bragantino. Perfeito? Se vencer, vai a 45 e se livra do rebaixamento. Por quê? Vasco vence, vai a 45. O Bahia, que pega o Atlético Mineiro, se o Bahia vencer o Galo em Salvador, vencendo no máximo vai a 44. Então, se o Vasco vencer, está livre do rebaixamento, ok? Vamos lá, vamos seguir.
O Vasco empata. Vai a 43 pontos, 11 vitórias. Para escapar do rebaixamento, vai depender de um resultado paralelo, empatando o jogo. Ou que o Santos perca em casa para o Fortaleza, ou que o Bahia não vença o Atlético Mineiro. Certo? Então vamos lá. O Vasco empatou. Vai a 43 pontos, igual aqui com o Santos, 11 vitórias, ultrapassa o Santos no saldo de gols. Se o Santos perder em casa para o Fortaleza, o Vasco, mesmo perdendo para o Bragantino, garante a permanência na Série A. Aí o Vasco empata, mas o Santos não perde o jogo. O Santos vence ou o Santos empata com o Fortaleza. Aí o Vasco só escapa empatando seu jogo se o Bahia não vencer o Atlético. Por quê? Vasco vai a 43, Bahia empatou com o Atlético, por exemplo, vai a 42. Então esta é a projeção se o Vasco empatar. Se o Vasco perder o jogo, estaciona em 42 pontos e 11 vitórias. Aí é o seguinte, atenção vascaínos, se o Vasco perder para o Bragantino, só vai escapar do rebaixamento se o Bahia também perder para o Atlético Mineiro. Vasco perde. Fica com 42 pontos, 11 vitórias, saldo menos 12. Perde por 1 a 0, menos 12. Aí o Bahia tem que perder o jogo. Porque se o Bahia empatar com o Atlético, vai também a 42 pontos, vai a 11 vitórias e vai ter saldo superior ao do Vasco. O Vasco vai ter aqui menos 12 contra menos 6, por exemplo, do Bahia. Então, para o Vasco perder e permanecer na Série A, só se o Bahia também for derrotado. Ok? Vamos à projeção do Bahia agora. Bahia pega o Atlético Mineiro. O Bahia só pode escapar do rebaixamento vencendo ou empatando. Se o Bahia perder, estará rebaixado. Por quê? Porque se o Bahia perder o seu jogo, consequentemente, vai ficar com 41. Vasco já tem 42, certo? Então não pode perder, nem pensar em perder. Bahia vence, vai a 44 pontos, 12 vitórias. Para escapar do rebaixamento vencendo, precisa de um resultado paralelo. Ou que o Santos ou que o Vasco, que um dos dois não vença a sua partida. Certo? Bahia venceu. Foi a 44 pontos, 12 vitórias. Se o Santos não vencer, se der empate, jogo do Santos com o Fortaleza, o Peixe também vai a 44 pontos. Só que vai ter 11 vitórias contra 12 do Bahia. Então, Bahia vencendo torce para que o Santos não vença o seu jogo e que o Vasco, ou que o Vasco também não vença o seu jogo. Digamos que o Santos vence a partida. Vai a 46. Bahia tem 44. Para escapar do rebaixamento, o Vasco não pode ganhar sua partida, não pode ganhar do Bragantino. Se o Vasco empatar com o Bragantino, o Bahia ganhando seu jogo, derrotando o Atlético Mineiro, o Bahia escapa porque vai ter 44 pontos contra no máximo 43 do Vasco se o Vasco empatar com o Bragantino. Certo? Vamos lá. Opa, eu voltei pro Vasco aqui, ó. Vamos Bahia. Bahia empatou o jogo. Se o Bahia empatar o jogo, Bahia vai a 42. Tem 41, faz um pontinho, vai a 42. Aí é o seguinte, pessoal. Se o Bahia empatar o jogo, se o Bahia não vencer a partida, só escapa se o Vasco perder para o Bragantino. Por quê? Por quê? Bahia empata, vai a 42 pontos, 11 vitórias. Os dois ficam empatados aqui, Vasco e Bahia. 42, 11 vitórias. O Vasco com menos 11, o Bahia com menos 6. Aí o Bahia empatando só escapa do rebaixamento se o Vasco perder o seu jogo para o Bragantino. Certo? Quero a sua opinião aqui no Plantão do Paulinho. Quem vai cair? Quem vai se juntar? A América Mineira, Coritiba, o Goiás? É o Bahia? É o Vasco? É o Santos? Quero a sua participação aqui no Plantão do Paulinho. Tchau!